O que você precisa saber antes de investir? Eu separei algumas coisinhas, né? Primeiro, é isso aqui, noções mínimas de macroeconomia. Eu sei que você vai ouvir essa palavra, macroeconomia. Vai dar medo. Putz, que é isso, né? Se eu tenho que saber isso aí, eu não vou investir, né? Mas calma. Eu falei noções mínimas. Tem que ter conhecimento de inflação, do índice IPCA, que é a taxa que reflete o custo de vida para famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos, residentes em regiões metropolitanas. E o IGPM, ele já é um pouquinho diferente, né? Ele mede o índice de preços ao atacado, um pouquinho do consumidor e bastante no custo da construção civil. Então, basicamente, esses dois aqui, ó, eles têm o maior peso nesse índice. E o que a gente mais vê é que o índice do produtor está muito mais caro, as matérias-primas para eles estão muito mais caras, e aí o que acontece? Para eles produzirem, eles gastam mais. E aí no começo eles seguram esses preços e depois eles passam para a gente. Então é por isso que o IGPM ele disparou muito mais do que o IPCA. E agora que o IPCA está aumentando, porque o produtor ele segurou, mas também não pensa que ele é bonzinho não, ele sabe que se ele repassar diretamente, ele não vai vender, né? Só que tem coisas que não tem como, a gente tem que comprar. Então é por isso que gera esse choque de inflação, né? Tem uma oferta menor do que a demanda. E então a inflação, vocês já viram. O próximo ponto, né, é a questão dos juros. Quando eu falo juros, aí eu digo a taxa Selic. E vocês vão ver nos noticiários, o Copom do Banco Central reduziu a taxa Selic para tantos por cento. Teve reunião, o Copom aumentou, começou a trajetória de alta da Selic. Então, o nosso histórico da taxa Selic, esse que é os juros básicos da nossa economia, sempre foi alto. E alguns anos atrás chegou ao ponto de 14,25%. Isso aí é muito, 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 muito alto. E aí chegou esse novo governo, né, com ideais liberais, falando, não, a gente tem que ter estado mínimo, a gente tem que estimular mais a economia, a taxa de juros tem que ser baixa, e começaram a fazer uma série de coisas, mas infelizmente não deu certo, porque na minha opinião, eles baixaram muito a taxa Selic, né, que é a taxa de juros. Então chegou ao ponto de sair de 14,25, né, que foi o máximo, e chegou a bater em 2%. E quando a taxa fica muito baixa aqui, em um país considerado emergente, né, que é o Brasil, os estrangeiros, eles tiram o capital daqui. Aí o que ele faz? Ele vai vender esses reais que eles investiram aqui, vão trocar por dólar. E é isso que faz o real ele desvalorizar. O dólar vai lá para cima e o real ele fica uma merda. Então, juros e câmbio, eles estão extremamente ligados. E aí eles viram, né, o Banco Central viu que erraram na mão, que eles baixaram muito e começaram a subir a taxa Selic. Então, sabendo isso, né, o próximo ponto, né, é de escolher uma corretora para você investir. Porque mesmo se você quiser investir em ações, fundos imobiliários, quiser comprar títulos do Tesouro Direto ou títulos de renda fixa, um CDB, uma LCI, LCA, é muito melhor a gente fazer isso por corretoras. Porque as corretoras, elas cobram muito menos taxa do que os bancos e também oferecem algumas rentabilidades maiores. Porque quando essas corretoras passam esses títulos pra gente, né, você tem que ver que a corretora nada mais é do que uma intermediadora. Então ela vai ficar com um pouquinho e vai passar um pouquinho pra gente, né? E os bancos, eles são bem mais gananciosos, né? Eles ganham muito mais. Então, as corretoras, como não tem um porte, uma estrutura de um banco, elas acabam cobrando menos da gente. Próximo passo é você identificar o seu perfil de risco. Isso aqui é um pouquinho difícil, né? Porque isso depende muito de pessoa para pessoa. São várias perguntas que a gente faz para identificar um perfil da pessoa. Mas eu vou considerar que as pessoas que estão assistindo aqui são iniciantes. Então, provavelmente o perfil, né, vai ser conservador. Então eu já coloco aqui, né, se você não souber qual que é o seu perfil, vamos começar pela reserva de emergência, que tem tudo a ver com conservadorismo, né?